Glória a Deus. Encontre o livro de Ruth. No livro de Ruth, encontre o capítulo 1 e depois o versículo também de número 1. Ruth 1:1. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo também de número 1. Quem encontrou com o sinal poderia dizer amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Amém. Quantos podem dizer graças a Deus porque a palavra do Senhor? Quantos estão aqui porque tem a expectativa de receber mais de Deus? Levante a mão e grite glória ao nome do Senhor. Se você... E diga assim comigo: Deus. Mais forte, diga: Deus, estamos aqui todos estes dias porque acreditamos que o Senhor está aqui. Diga: Deus, especialmente esta noite estamos aqui sem resistência humana. Estamos aqui sem muros que nos separam. Estamos aqui sem discriminação. A nossa mente está aberta, o nosso coração está aberto. Nós estamos prontos para recebermos mais de Ti. Diga: querido Deus, o que eu vou dizer agora é o que eu acredito para a minha vida esta noite. Ó Deus, ainda não é o fim. Deus vai mudar a minha história. Se a tua oração é sincera e verdadeira, glorifique ao Senhor pelo que está descendo sobre nós esta noite. Antes que você se assente, diga isto à pessoa que está do seu lado: ainda não é o fim, Deus vai mudar a sua história. Vamos lá? Uma das razões porque busquei. Queridos, nós temos aqui uma história dentro da própria história. Considerando que todas as vezes que nós abrimos o Antigo Testamento, nós temos aqui também, você precisa afinar o seu olhar, porque nós temos o que passo a chamar de sombra das coisas futuras. Hebreus 8:5. Quando nós abrimos o Antigo Testamento, você precisa ter cautela com tudo que você lê. Observando algumas regras da exegese, você nunca pode destacar um texto isolado na primeira vez. Você precisa considerar 5, 6 versículos antes, 5, 6 versículos depois. Você precisa entender o contexto somado ao texto para não correr o risco de gerar um pretexto. Se contudo, lendo o capítulo, versículos que isolam aquele versículo em particular, ainda assim não houve compreensão, redobre a sua atenção, porque você tem ali, naquele versículo de forma isolada, uma profecia. Então tem que ser redobrada a sua atenção, porque Deus está lhe falando algo especial. Quando eu meditava aqui no capítulo de número 1 e versículo 1, o Espírito de Deus falava ao meu coração: há uma história dentro da história. Há uma história dentro da história. Há uma história dentro da história. Porque o que temos quando abrimos a Bíblia, nós temos aí a revelação de Deus. Está tudo aí. Tudo que Deus quis dizer, tudo que Deus quis falar, tudo que Deus quis nos orientar, está tudo aí. O que nós temos, claro que é uma força de expressão e não está errada, mas o que nós temos é uma iluminação para entender o que está escrito aqui na revelação. Então está tudo aqui. Queridos, a exegese nos auxilia, e somada a uma regra de interpretação de texto que aprendemos na 3ª e 4ª série,
ela nos conduz com leveza a entender a poesia, a prosa, a narração, a revelação, a intenção da frase. E quando você se aplica com um pouquinho, mesmo que você não tenha estudado por seminários e faculdades, enfim, mas você prestar atenção num culto como esse, você nunca mais terá a mesma visão da Bíblia. E quando eu olho aqui, existem vários canais que sustentam a interpretação bíblica, que nos auxiliam na interpretação dos textos. E um deles, eu quero me utilizar aqui nesses primeiros minutos de introdução, é chamado de etimologia. Ou seja, origem dos nomes, origem das palavras. Para todo judeu, ou para toda a tradição antiga de família, que em função da regra do nome, do dar o nome, do abençoar com o nome, era imprescindível se manter um equilíbrio até então de bênção, porque nome é uma bênção original, nome é uma bênção do começo. Ninguém dá um nome a um filho para matá-lo, por exemplo. Ninguém dá um nome ao filho para dizer é um bom nome para ser contado em um cadeião futuramente. O nome do meu filho combina muito bem com a corrupção. O nome do meu filho combina muito bem com a desgraça. Não. Quando o menino nasce, é dado o nome para ele, e no coração do pai e da mãe disse o seguinte: esse menino vai dar certo, por isso o nome dele será tal. Quando o pastor Paulo Marcelo disse, domingo de manhã, que tinha muita vontade, gostaria muito de mudar o nome dele para Lucas. Ele não tem o nome de Lucas, mas quando o filho nasceu, ele disse, vai se chamar Lucas. Se nós iniciássemos aqui a origem do nome Lucas, de repente os anais da história contariam. O nome Lucas significa o desejo de se chamar, o desejo de ser chamado, porque o pai desejou ser chamado. Então existe origem, porque é carregada de bênção. Então entenda uma coisa, isto é importante para a nação de Israel, é muito importante, segue toda a tradição também para as famílias. Quando você vê lá Benhur Lopes Júnior, está ali o nome do filho. Por que é o nome do filho? Porque a minha esposa não podia ter filhos. Com 3 anos e 10 meses de casado, útero cerrado e fechado. Deus se levanta e diz, vou confirmar o ministério do seu esposo, e como prova vou abrir o seu ventre e lhe darei um filho. Como homenagem ao pai, ela diz, vai chamar o nome do pai, porque é a benção de Deus, o Senhor prometeu, bendito seja o nome do Senhor. Levanta aí, meu filho, vê se parece o pai. 3 anos e 10 meses, útero fechado. O Senhor diz, vou te dar um filho. Vai lá. E agora tem o Arthur. Quando estava para nascer, minha esposa sonhava com um trono e um rei assentado no trono. E como não estava na nossa expectativa, mas foi Deus que mandou, eu pensava, deve chamar-se Gabriel, enviado de Deus. E minha esposa dizia, mas eu estou sonhando com um trono, eu acho que vai ser rei. Então saiu Arthur Gabriel, rei enviado de Deus. A intenção está ali, nos nomes que se erguem na história do livro de Ruth, no capítulo 1, nós temos uma história dentro da história. E aqui há uma palavra profética para a minha vida. É um tempo de sarar a terra para recolher os rabiscos que estão nela. A Bíblia nos diz que nos dias em que os juízes julgavam, aqui o livro de Ruth, ele começa nos dando o período em que a história acontece. É chamado de pano de fundo. Agora os juízes julgavam e faziam o canal de representação de Deus entre o povo, administravam as tribos, as confederações, e faziam também a representação de Deus entre o povo. A Bíblia diz que nestes dias em que os juízes julgavam e representavam a Deus, houve fome na terra. Diga comigo, fome na terra. Outra vez diga, fome na terra. E dá o nome da terra. Houve fome na terra de Belém de Judá. Queridos, perceba como há uma história dentro da história. Quando você pega o nome Belém de Judá, você faz a junção das intenções proféticas do nome, porque se estão ali, eu entendo que estão de forma profética. Quando você junta as duas coisas, você tem uma informação de Deus. Quem era Belém de Judá? A primeira expressão Belém significa casa de pão. Diga comigo, casa de pão.
Outra vez, casa de pão. Ela sofre algumas variações: casa de pão, casa que alimenta, casa que supre necessidade, casa que mata a fome, casa que dá vida, casa que levanta.